Olá, professor, tudo bem? A gente vai falar sobre os filtros eletrônicos. O grupo é composto pelo Murilo Reis, eu, a Nathalie, a Bruna, o Eric e o Matheus Barbosa. Primeiro de tudo, o que são filtros eletrônicos? Eles são circuitos instalados nos dispositivos para a seleção de frequências desejadas. Eles podem atenuar e ou permitir a passagem de sinais da frequência. O que é um filtro considerado ideal? É aquele que precisa possuir uma banda passante plana e atenuar em todas as frequências fora da banda. E a transição para fora da banda deve ser instantânea em frequência. O triste é que, na prática, nenhum filtro é considerado ideal. Os filtros eletrônicos podem ser classificados de duas maneiras: quanto à tecnologia e quanto ao tipo de resposta. Quanto à tecnologia, eles podem ser passivos, que são aqueles que são compostos por componentes passivos, que são os capacitores, os indutores e os resistores. Ativos, que são aqueles que possuem componentes passivos somados a um elemento ativo como fonte de energia. Por exemplo, os transistores e os amplificadores. E digitais, implementados a partir de programação e tecnologia digital. E também classificados quanto à função executada, ou seja, eles podem ser filtros passa-baixa, filtros passa-alta, filtros passa-faixa ou passa-banda e filtros rejeita-faixa ou rejeita-banda. Bom, então como a Nath falou, temos então o tipo de filtro como passa-baixa, e como o próprio nome vai sugerir para a gente, ele tem a função de filtrar apenas os sinais de frequência maior e deixar os sinais de frequência menores passarem. O filtro vai fazer isso com a frequência de corte, que é dada pela fórmula que está na foto, em que o Fc é a frequência de corte, R é a resistência, o resistor, e o Czinho é a capacitância no resistor. Esse que é dado por Q sobre ΔV. No circuito, o filtro vai ficar da seguinte maneira, como está na foto. Em série com o capacitor. A gente tem também como analisar o filtro passa-baixa, vendo a reatância capacitiva. A reatância é um tipo de resistência dada pela capacitância e a frequência. E como dá para ver na foto, a reatância está inversamente proporcional com a frequência. E então, quanto maior a reatância, menor a frequência. E daí, nesse gráfico aqui do meio, dá para ver o ganho do filtro. E daí, dos lados, tem o que eu falei antes. Bom, eu vou falar sobre os filtros passa-alta, que, como o próprio nome indica, são filtros que permitem a passagem do sinal de determinada frequência, e são chamados de frequência de corte ou frequência de sintonia, que, de fato, a frequência de corte ela se encontra no ponto onde tem uma atenuação. Você pode ver pelo gráfico, de 3 decibéis, em relação ao sinal que não está sendo filtrado. E esses filtros eles são muito comuns de ser achados em consoles de mixagem, utilizados em estúdios de gravação, de música, né? Em processadores de efeito e diversos outros dispositivos de áudio. Eu vou falar sobre os filtros passa-faixa e passa-banda. E o que é? Um filtro passa-faixa é um dispositivo que difere a passagem de frequências de uma certa faixa rejeitada e frequências de fora da faixa. E um dos exemplos desse filtro é um filtro analógico chamado de RLC, que é um circuito resistor, indutor e capacitor. Esses filtros podem ser obtidos também por combinações entre filtro passa-baixa e filtro passa-alta. E tem uma parte da banda, uma região que as frequências são atenuadas e não rejeitadas. Isso é conhecido como roll-off do filtro, e ele se expressa usualmente em decibéis de atenuação por oitava de frequência. E o projeto de filtro normalmente busca tornar o roll-off mais seletivo possível para que o filtro trabalhe mais próximo do desejado. Mas quanto mais o roll-off é seletivo, menos a banda é plana e produz um ripple. E um outro exemplo típico é o caso da telefonia, onde a resposta do sistema, a voz humana, está limitada a frequências de 300 Hz a 3 kHz.
E a frequência de ressonância se localiza entre a frequência do corte inferior, chamado de F1, e superior, chamado de F2. E a largura de uma banda é a diferença entre a F1 e a F2. Beleza, então agora eu vou falar a minha parte. Agora o professor tá vendo todo mundo, então todo mundo tem que ficar bonitinho. Eu vou falar sobre os filtros rejeita-faixa, e eles são, na verdade, o contrário dos filtros passa-faixa, porque ao invés de ele deixar apenas uma faixa ser permitida pelo circuito, ele vai rejeitar essa faixa e tudo que estiver fora dela vai ser aceito, tudo em frequência. Ele pode ser obtido tanto com a combinação de resistores, indutores e capacitores, ou com a combinação de filtros passa-alta e passa-baixa. Só que isso também pode acontecer lá no filtro passa-faixa, só que nesse caso, os filtros passa-alta e passa-baixa vão ter que ser invertidos. Ou seja, o corte inferior, o corte de frequência inferior, nesse filtro aqui, vai ter que ser o filtro passa-baixa. E o corte superior vai ter que ser o filtro passa-alta, que é o contrário no filtro passa-faixa. Eles definem uma faixa de rejeição, e daí eles aceitando qualquer frequência fora dela. E aqui nesse exemplo dessa imagem, C1 e R1 formam um filtro passa-baixas, enquanto o R2 e C2 formam um filtro passa-altas, como eu expliquei agora há pouco. E também tem uma outra forma de fazer esse filtro. No caso ali da outra imagem, era uma combinação, né, dos filtros passa-altas e baixas, só que naquele circuito, a gente precisa de uma diferença de frequência de corte muito alta, porque senão o filtro não vai ter seu desempenho máximo. Então daí como aquele filtro era um filtro passivo, aqui a gente transforma ele no filtro ativo, como a Nath tinha falado lá no início da apresentação, colocando aqui um componente ativo, que no caso é o amplificador operacional. Ele é chamado de op-amp, porque ele vem da palavra em inglês Operational Amplificator, e aí quando a gente coloca ele aqui, o filtro pode ter uma diferença de frequência de corte menor e funcionar na sua totalidade. Então foi esse nosso trabalho.